Brasileiros, o ano 122 da independência nos encontra empenhados numa luta decisiva para o destino da pátria. Esse áudio que você está ouvindo é um trecho da primeira transmissão de rádio em Joinville. Isso aconteceu em 7 de setembro de 1938, de forma experimental. Esse é o discurso do então presidente da República, Getúlio Vargas. Eu disse experimental porque a primeira emissora só iniciou as atividades oficialmente em 1941. A radiodifusora foi a segunda em Santa Catarina e continuou sem concorrência em Joinville durante 17 anos, até o surgimento das rádios Colom e Cultura. O estranho é uma rádio como a difusora, né, ser organizada por um originário alemão, Wolfgang Brozig, né? E aí eu me perguntava, em pleno governo de Getúlio Vargas, em plena ditadura, né, do Estado Novo, como que Joinville consegue a primeira rádio em 1941 com o Wolfgang Brozig? E aí, né, pesquisando, estudando, conversando, chegamos à conclusão de que o Wolfgang Brozig era muito simpatizante ao Getúlio Vargas, porque a gente imaginar que naquela época alguém que era filho de alemães pudesse pôr uma rádio no ar, era meio estranho. E ele conseguiu esse feito, né, na cidade de Joinville, que na época, né, começa com uma rádio copiando uma grande referência, né, no Brasil, que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Hoje esse espaço é utilizado pelas pessoas para fazer compras, mas décadas atrás, neste mesmo local, funcionava a radiodifusora de Joinville. O prédio foi construído em 1951 e, além do estúdio, também foi montado um auditório com capacidade para 300 pessoas. Hoje, esse espaço só existe na memória, porque o prédio foi demolido na década de 90. Isso não impediu que novos ícones surgissem. 1988, que eu comecei, assim, eu tinha um comentário político-econômico a uma hora da tarde, de 5 minutos. Nem chegava assim, eram 3 minutos com os anúncios, patrocinadores e tal, dava 5 minutos à tarde. Isso rolou durante, acho que 2 anos, assim, só isso, só essa participaçãozinha. Mas para mim era importante porque eu fazia um veículo de comunicação que eu não tinha feito até então, né? Eu fazia televisão e fazia jornal escrito. Faltava o rádio, então, para mim foi poder dizer que trabalhava em rádio, jornal e televisão era muito legal, né? Hoje em dia, para você ouvir rádio é muito simples. Basta alguns cliques aqui no celular e pronto. Mas décadas atrás não era assim tão simples, não. A gente está aqui numa loja de antiguidades para fazer uma viagem ao passado e mostrar alguns aparelhos. Esse aqui, por exemplo, é da década de 80 e fez o maior sucesso. Andando mais um pouquinho aqui, a gente tem 2 modelos. Um da década de 70 e o outro de 60. Ambos têm esses detalhes aqui em couro que chamam bastante atenção. E finalmente, a gente chega a esse outro modelo aqui da década de 50, totalmente feito em madeira. Esse aqui veio dos Estados Unidos para o Brasil. E tem um modelo que não saiu de moda até hoje, que é esse fiel companheiro aqui dos torcedores nos estádios de futebol, que é o modelinho portátil. Caro, né, para se ter um aparelho de rádio, e não é esse aparelho de rádio a pilha, né, os microsystem, não, eram aparelhos como se fosse um móvel da casa, tanto que eles eram enormes e tinham que ficar num determinado local da casa, geralmente a sala, e eram caríssimos, né? A gente vai ver o rádio transistor, o rádio a pilha, só a partir de 50, né? Que aí consegue popularizar mais o rádio. Então lá, assim, 20, 30, né? Nessas décadas, poucas famílias, as mais abonadas, é que conseguiam ter um rádio realmente em casa. E o que acontecia? Os vizinhos vinham ouvir a rádio, né, em determinados horários. E era então o rádio, que tinha um rádio raiz, né, com comunicadores aqui, né, muitos comunicadores que dominavam os horários da tarde, seja programação musical, seja programação jornalística, DJs e tal, mas eles acabavam sendo
os artistas da cidade, as estrelas da comunicação na cidade. Então tinha uma comunicação, uma proximidade com o público muito maior, né? A história do rádio está no passado, mas não só nele. Os equipamentos mudaram, a tecnologia também. Já o amor pelo rádio, esse não mudou em nada. Basta você sintonizar na sua estação preferida e curtir o melhor som. Seja bem-vinda à NDFM. Isso aí, todo mundo ligado aqui em 100,7, a sua nova frequência em Joinville e toda a região. O rádio vai ter sempre o seu espaço em função do que ele é, do que ele representa, né, da necessidade que as pessoas têm pelo veículo rádio. Quando a gente vê, chegando em Joinville, mais uma emissora de rádio, né, a gente só tem uma satisfação imensa, né, que seja muito bem-vinda aí a NDFM.